imprescindível. Eu posso falar para vocês, às vezes vocês gostam de modelar esse lado empresarial meu. Uma das coisas mais agressivas que eu tenho não é ser arrojado, nem ousado, nem nada disso. É ser jurista. É pegar um contrato de um M&A, é pegar um MOU, bater o olho. Às vezes pode ter lá 170 páginas, eu leio em meia hora. Eu vou nas cláusulas que eu julgo que é leonina. Rapidamente eu já desmonto aquele contrato e falo, não vai para frente, pode recomeçar essa parte aqui. Eu pego o contrato de 100 e poucas páginas e rapidinho, eu aproveito o voo internacional às vezes, pego alguns contratos para ler, rapidinho eu desovo. Aí você fala, mas você não é empresário? Eu nunca fui empresário. Empresário foi um status. Agora jurista é um tipo de mentalidade, de ver malícia nos contratos, malícia nas relações. Por exemplo, a polícia tem um negócio chamado tirocínio. Tirocínio é esse estilo de sempre perceber alguma coisa ruim que pode acontecer. Uma pessoa que não tem tirocínio é terrível. É uma pessoa que ela não tem nenhum pingo de malícia, ela pode morrer por bobeira. Ela pode se envolver em contratos acreditando em conversa. Eu não acredito em conversa. Para mim é no papel. E aí, essa habilidade que você pode ter, você não precisa ficar 5 anos estudando, você pode estudar. Você pode pegar um curso do Ricardo, por exemplo, e estudar, não para passar num concurso, mas é para saber o mínimo para não ser um idiota. Eu sugiro que você faça isso. Em todos os assuntos, nunca para de estudar. E o direito é uma das coisas que vai fazer você, como empreendedor, ser uma pessoa mais potente. Só para você saber, lembra disso, estude o mínimo que você precisa, para você não parecer um bobo com um contrato. Sabe o que eu fico indignado, Ricardo? É com uma pessoa, aqui em São Paulo, 70 mil pessoas perdem seus imóveis por mês. Na verdade, o imóvel nunca foi da pessoa, vamos falar a verdade. O contrato está escrito que não é dela. O imóvel é do banco. E você está com ele num acordo de fidúcia, de confiança. Se você parar de pagar, você perde o que você pagou, inclusive, e a casa é tomada. Ou seja, ela nunca foi sua. Para ela ser sua, tem que ter essa transferência de direito, né? O direito ainda é do banco. Só que o que me assusta aqui, eu já peguei o contrato da Caixa, e lá tem suspensão contratual, e é possível fazer por 12 meses. E a pessoa, por nem ler o contrato, ela perde a casa dela. Você não está entendendo? Isso me gera uma indignação absurda. Se o contrato está lá e a pessoa pode chegar a achar a cláusula e mandar executar a cláusula e falar, jogue essas 12 prestações para o final do contrato e dormir em paz e gerar receita para não frear esse contrato, ela prefere andar na ignorância ou achar que leitura de contrato é para advogado. E não é. Vocês entendem a indignação ou não? Só de ler um contrato, pedir uma suspensão e execução de uma cláusula. Só que a pessoa, não é que ela prefere, é aquela tal da faculdade da ignorância. A pessoa vai lá, perde o imóvel. Imagina, só em São Paulo, 70 mil famílias saindo das suas casas. Poderia pegar uma cláusula que está ali, carros elétricos, isso é assustador, eu fiquei revoltado quando eu descobri. Se você não andar no mínimo 3 mil quilômetros num ano, você perde a garantia do carro elétrico. Ele está no contrato. Quem é que leu o contrato de que comprou um carro? Está no contrato. Aí eu tenho, agora minha frota quase toda elétrica, eu tenho que ficar mandando andar nos carros. Por quê? A bateria de uma Hummer vai custar 500 mil reais. Uma bateria de uma Ferrari SF90 custa R$1 milhão. Aí eu vou acionar, aqui, está na garantia. Quanto que andou? Esses carros não rodam, ninguém anda nesses carros. Ou seja, a falta de leitura, não falei nem de entender direito, leitura de um contrato faz você ter seus piores dias e se sentir um imbecil porque você não leu. Já passou por isso? Com certeza. Quem não passou, nunca terceirize sua segurança. Mas não é só a segurança pessoal, mas a segurança jurídica. É claro que tem um monte de advogado. Hoje, um dado interessante, Pablo, nós temos aí 1 milhão de advogados. 1 milhão. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tem advogados. É o país que mais tem advogados por pessoas, né? Fica na frente dos Estados Unidos, na frente da Índia. Dá 0,5% da população. 0,5% da população. A cada 140 pessoas tem um advogado. Então, com certeza, qualquer lugar que você vai tem um advogado, um bacharel em direito. E são mais de 5 milhões de bacharéis em direitos, ou seja, aqueles que não possuem OAB, mas que atuam na área, consultorias, etc. É muita gente. O que fazer para ser melhor? Acho que esse é a grande pergunta, né? Como ser melhor na área jurídica? Acho que essa é a pergunta que todo mundo queria fazer, Pablo. Esse assunto aqui, alguém pensou, nossa, o Marcelo trouxe um cara completamente fora do rolê. É um rolê que eu curto esse aqui. Eu quero mandar um recado para o presidente da OAB, te dando os parabéns, porque eu estava esperando o seu posicionamento sobre essa derrubada da sustentação oral nos tribunais superiores. E eu senti verdade, eu que te conheci pessoalmente, sei da sua fibra, eu quero te dar os parabéns pelo que você fez nessa última semana. Eu quero uma salva de palmas para ele.
Não faz sentido. Aqui eu não estou levantando bandeira contra o tribunal, estou falando sobre a lei. Agora ele vai apresentar uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para que a lei seja cumprida, que é o quê? Nós precisamos... O Beto Simonetti. Nós precisamos, parabéns ao presidente da OAB Brasil aí, ao Conselho Federal da OAB. Eu tive o prazer de ser recebido por você na sua sala aí em Brasília. Aquilo eu arrepiei, porque eu vi que é um posicionamento que vocês que são os causídicos que nos defendem, precisa de ter o poder legítimo de defesa e sustentação oral no Tribunal Superior. Então, eu fiquei muito emocionado, quero te dar esses parabéns. Não estou arrumando confusão com ninguém, eu sou do direito e eu acredito que um direito sem defesa já não é direito mais. Então, eu fiquei realmente emocionado. Mais uma vez, uma salva de palmas para o presidente do OAB Brasil aí. Parabéns. O vídeo do Ricardo está aqui e é engraçado, e eu sugiro que todo mundo invista em corte, porque eu conheci o Ricardo por isso. Olha o que os caras, eles sempre enchem meu saco desse Instagram também. Às vezes eles falam assim, quando o juiz não está com paciência, aí tipo aquele vídeo de eu cortando todo mundo. Eu quero te contar a minha história. Não, vai direto com como. Tem aí também. Se você tiver com preguiça de estudar, lembre que seu concorrente no concurso pode ser o Ricardo. Às vezes você não conhecendo o direito, você não viu que o cara foi um herói ali, maluco. Ali é o lugar onde todo estudante de direito não quer sentar. Ele é um lugar onde eles vão te ferrar. E aí ele pegou até uma pessoa um pouquinho bananada ali, no que estava querendo ferrar de qualquer jeito, ele simplesmente contou o beabá. E aí, eu me conectei com ele por causa desse vídeo. Para você ver o que é o poder da internet. Eu fui no Maurício Meirelles por causa de um corte. Eu vi ele brigando com um tal de Chamuel. Eu nem sabia que era Chamuel. E eu fui entender o podcast, eu fui parar lá por causa de um corte. Quantas pessoas têm me visto hoje no Brasil e no mundo por causa de um corte? Essa é a geração do microconteúdo. Você já tem aplicado isso aí, microconteúdo nos seus... Hoje, dando aula, é cada vez mais difícil segurar a atenção. A gente fica 5 minutos e dispersa depois, né? Seja porque criou antipatia, seja porque o assunto não é interessante, seja porque a gente está acostumado com a geração podcast. Essa tela azul, ela faz com que a gente queira o conteúdo muito rápido, aquele scroll que você vai para cima e não sabe onde você quer chegar. Essa é a verdade. Então, para professor hoje, para quem está aqui tentando apresentar algo, tem que ser muito carismático. Senão você não prende a atenção e, principalmente, você desperde o aluno. O que você ensinou para uma pessoa assim, que na hora que ela aprendeu, ela deu uma explodida na cabeça dela? Eu consigo ver pela retina, às vezes, um aluno... Tem gente que na hora que está destravando, a pessoa faz assim... Eu chamo isso de eureka, eu pus meu próprio nome, que é putz, o que